Aquele que tiver ouvidos, ouça. Neville Goddard. Que essas palavras entrem em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9, versículo 44. Não seja como aqueles que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe que essas revelações entrem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho ou desejo for concebido, o homem, com seus falsos valores, a razão, tentará explicar a origem e a causa da concepção do filho, e ao fazê-lo, o romperá em pedaços. Sempre que os homens chegam à conclusão que uma determinada coisa é humanamente impossível e que, portanto, não pode ser realizada, basta que você realize o que é impossível para eles e logo os mesmos especialistas que afirmaram que era impossível de ser feito começarão a lhe dizer como e por que você conseguiu. Depois que eles rasgarem todo o manto, a causa da manifestação em pedaços, teses e argumentos, eles estarão tão longe da verdade quanto eles estavam quando eles proclamavam o impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão nos lugares onde ela se manifesta, eles procurarão em vão. Há milhares de anos, o homem tem sido avisado: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhuma manifestação vem a mim a menos que eu a tenha trazido. Mas o homem não acredita nisso. Ele prefere acreditar nas causas externas a si mesmo. No momento em que algo não visto torna-se visto, o homem logo se põe a explicar a causa e o propósito de tal revelação. Assim, o Filho do Homem, a ideia desejando expressão, constantemente vem sendo destruído pelas mãos do homem, a sua razão e inteligência. Agora que sua consciência é revelada como a causa de toda expressão, não retorne para as trevas do Egito com seus muitos deuses. Há um só Deus, e este Deus é a sua consciência. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Se o mundo inteiro concordar que algo não pode ser expresso, e ainda assim você se conscientiza de que você pode ser ou expressar isso, o que o mundo acredita que não, você poderá expressá-lo. Sua consciência nunca pede permissão para expressar o que você está ciente de ser. Ela o fará naturalmente e sem esforço, mesmo contra toda a sabedoria e oposição do homem. A ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Isso não é uma ordem para você ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para que você não veja em alguém uma barreira para a sua expressão. Ninguém pode lhe erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Não julgue pelas aparências, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele. Para ele, valem menos do que nada, como uma coisa vã. Isaías 40, versículo 17. Está escrito que os discípulos falharam ao atender o pedido de um pai que queria que curasse seu único filho, que estava tomado por um espírito ruim. Entre aspas. De repente, um homem surgiu do meio da multidão clamando em voz alta: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar, provoca-lhe convulsões até que espume pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Lucas 9,
versículos 38, 39 e 40. Ao julgar pelas aparências, os discípulos pensaram que este era um problema mais complicado do que os outros que eles já haviam resolvido antes, e então eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas são possíveis para Deus. Então respondeu Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Lucas 9, versículo 41. Hipnotizados pela realidade das aparências, como eles ficaram, os discípulos não conseguiram sentir a naturalidade de curar o Filho do Homem. O único jeito de você evitar essas falhas é mantendo constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onipotente, e que, sem ajuda, esta presença desconhecida dentro de você manifesta sem esforço tudo aquilo que você está ciente de ser. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Lucas 9, versículo 42. Fique perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, de tal modo que você sinta a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Ignore as aparências e sinta a naturalidade da perfeita percepção dentro de si, uma qualidade da qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Com esta compreensão, você nunca se desviará do caminho. O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme o seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força de vontade. Há apenas uma maneira para você comandar as coisas que você quer, isto é, assumindo a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre se sentir uma coisa e conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar sem ressalvas o fato de que, ao possuir ou sentir alguma coisa em sua consciência, você passa a criar a realidade que a atrairá esta coisa à existência, de maneira concreta. Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e a sua visível manifestação. A sua aceitação interna deve tornar-se uma convicção intensa e inabalável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, que renuncie inteiramente a qualquer crença na realidade externa, exceto como um reflexo de um estado interno da consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, você vai adquirir uma certeza tão profunda que nada poderá te abalar. Os seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos comandos de Deus. Deus ordena que o invisível seja visível, afirmando-se ser a coisa que foi comandada. Entre aspas, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não pensou como abuso ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Agora deixe que este provérbio entre profundamente em seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você deseja ter. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação
que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.